Hoje, em Escola de Paz, temos vários assuntos respondendo à indagação de telespectadoras e telespectadores. Comecemos pelo hábito que algumas crianças têm de furtar, em resposta à dona Helena Santos. Crianças pequenas tomam para si o que querem e consideram que isso é um direito delas. Mas quando já existe na criança a noção de propriedade, o que ocorre por volta dos 5 anos, qualquer apropriação indevida é um furto, no sentido moral da palavra. Para o neuropsiquiatra infantil Alfredo Castro Neto, o furto na infância indica geralmente carência de afeto. Autores de formação psicanalítica afirmam que crianças que furtam estão buscando, na verdade, preencher um vazio, o da falta de amor, de apoio, de atenção, e geralmente furtam da pessoa que está provocando nelas o vazio. O furto infantil, em quase todos os casos, é uma compensação material à falta de aceitação e afeto dos pais. Também há crianças que furtam quando os pais estão em conflito evidente e que se agridem com palavras na frente dos filhos. O objetivo da criança, que se sente culpada pelo conflito da mãe com o pai, é desviar a atenção deles dos seus problemas, criando um problema que imagina ser maior. A situação fica mais grave quando a criança começa a praticar o chamado furto neurótico. Ele é fácil de identificar porque, na maioria das vezes, o que é furtado não tem interesse para a criança a não ser como símbolo. Além disso, a criança neurótica furta compulsivamente, sem limite e de modo tolo, sabendo que vai ser descoberta. O furto da criança neurótica é um meio de chamar a atenção para o seu problema, seja ele qual for, e que já incomoda há algum tempo. Ela quer ser castigada porque o castigo é uma forma de atenção e porque o castigo alivia o mal-estar e seu sentimento de culpa inconsciente. No primeiro caso, é suficiente dar mais atenção e demonstrações físicas de amor e atenção à criança para que os furtos cessem. Mas no caso do furto neurótico, já é preciso recorrer aos serviços de um psicólogo ou de um psiquiatra infantil. De qualquer forma, cuidado, não castigue a criança e evite até criticá-la com muita veemência. Ela está lutando por um direito. Cuide de resolver a situação. Dona Esther de Oliveira Manso está preocupada porque o seu bebê põe na boca tudo que pega e ela teme que ele fique sujeito demais a germes, bactérias e engasgos. Ela tem razão. Mas a boca é o órgão mais importante dos sentidos nessa fase do crescimento. E de pouco adianta ficarmos dizendo não, afastando só a mão da boca e lutando contra uma atitude que é normal nos bebês. Ele vai continuar pegando tudo e levando a boca porque é a maneira que ele tem para tomar conhecimento, entender e explorar as coisas. Repreender o bebê e ficar dizendo não só serve para deixá-lo irritado e para diminuir o valor da palavra não. Ele não pode entender por que os pais insistem em impedi-lo de explorar, de investigar, de conhecer. Todos os bebês normais fazem isso, porque é natural. Quer dizer que é da natureza explorar com a boca. Quanto mais ele usa a boca, mais aprende sobre o seu primeiro mundo, que é feito de coisas moles e duras, ásperas e macias, frias e quentes, arredondadas ou angulosas, gostosas e ruins. Tudo que ele aprende usando a boca para explorar, descobrir, entender, desenvolver os seus conhecimentos e desenvolver-se. Os pais precisam entender, e alguns entendem, a necessidade do bebê. Mas não quer dizer que podemos ou que devemos deixá-lo levar tudo à boca. Há coisas que significam perigo real, e nós, os pais, é que devemos afastar essas coisas dos alcances dos filhos e filhas, para protegê-los, e ao contrário, cercá-los de coisas que não podem engolir e que aumentarão o seu conhecimento.
Quanto à higiene, é aconselhável cobrir o chão com um lençol limpo. Não deixe ao seu alcance coisas que possam furar, cortar, que ele possa engolir, que possam intoxicá-lo ou envenená-lo. Isso é óbvio, mas às vezes esquecemos do que é óbvio. Os objetos à sua disposição devem estar limpos e ter características bem diferentes, exatamente para enriquecer o conhecimento do bebê. Também não é preciso exagerar. Se o bebê estiver devidamente vacinado, não é bom limitar demais a sua experiência e impedir que ele realize seu desenvolvimento normal, satisfazendo sua curiosidade. A natureza faz com que o bebê já nasça preparado para mamar. E é com a boca, mamando, que ele estabelece sua primeira relação com outra pessoa. Mamando, ele satisfaz sua necessidade básica de alimentar-se e descobre o prazer. Assim, é natural que ele procure outros prazeres com a boca. Quem estuda o desenvolvimento intelectual dos bebês sabe que há uma grande relação entre o movimento de levar as coisas à boca e o crescimento intelectual da criança. Seus olhos e suas mãos ainda não são suficientemente bons para explorar e fazer cultura. Não prejudique o desenvolvimento intelectual do seu bebê, restringindo demais sua exploração. A boca, em um primeiro momento, é muito importante para o seu aprendizado e desenvolvimento. Quanto melhor é a linguagem de um povo, melhor o país. A frase é do escritor Graciliano Ramos. Quanto melhor é a linguagem de uma criança, melhor é o seu desenvolvimento. A frase é do educador Carl Rogers. As duas dão uma boa ideia da importância que os pais devem dar à linguagem dos filhos. Em resposta a José Ribamar da Costa, que ficou viúvo no nascimento do filho José, ele se diz pai e mãe e está preocupado com a responsabilidade de educar uma criança. Vamos concordar com ele. É, sim, muita responsabilidade, talvez demais, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Quanto ao fato do bebê chorar muito, investigue a razão, mas o choro não é um mal em si mesmo. Assim que o bebê nasce e que o ar enche seus pulmões, ele reclama da dor e do desconforto e chora. São os primeiros sons que o bebê emite. E de 0 a 2 semanas, o choro do bebê é o mesmo em qualquer circunstância e para qualquer estímulo. Só na 3ª semana, em geral, é que a criança cria uma linguagem do choro, que começa a ser diferente conforme a situação, dependendo do que ela está sentindo ou precisando. Há um choro de fome, e um choro de dor, um choro de sono, outro de abandono, um choro de desconforto, de frio e de calor, um choro de susto e um repertório que só algumas mães conseguem decifrar e identificar. O choro é uma linguagem, mas como o bebê vai usá-la por um tempo limitado, ninguém se dá o trabalho de estudá-la e de escrever um vocabulário. Habituada a ver o marido músico registrando cantos de canário e identificando as situações para poder entender os seus passarinhos, uma enfermeira pediátrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte passou a registrar o choro dos bebês e as situações na creche da sua faculdade. Dona Débora chegou a fazer um pequeno vocabulário que era de grande ajuda para lidar com os chorões, mas acabou por concluir, como Shakespeare, que era muito barulho por nada. Sugando, mastigando, mordendo os dedos, chorando, é que o bebê desenvolve os músculos da face, lábios, língua, palato e faringe para garantir uma articulação adequada. É preciso ter uma boa musculatura com bastante mobilidade para falar bem. Como esses músculos são exercitados principalmente durante a alimentação, isso explica por que bebês malnutridos falam mais tarde com mais dificuldade. Segundo os fonoaudiólogos, o choro é um fator muito importante no desenvolvimento fonorrespiratório, porque é através dele que o bebê começa a sentir e aprender os tempos de inspirar e expirar, desenvolvendo os músculos intercostais, os abdominais e o diafragma.
Outro fator importante é a amamentação, que influi no padrão de respiração pelo nariz, ensinando a expirar também pela boca e permitindo coordenar respiração e deglutição. Toda pessoa nasce com a necessidade de aprender a falar para poder comunicar-se. E os pais são os mais indicados para estimular a fala do bebê e para prevenir vícios de linguagem. O problema é que quando um pai abre mão da educação familiar, imagina que não precisa estar preocupado com o filho que fala pouco ou fala mal, porque a creche e a pré-escola vão cuidar disso. Se alguém ainda duvida da importância da voz da mãe para o bebê, basta ver o desenho animado dos Simpsons. Quando Marge fala com o bebê, ele desanda a sugar a chupeta com mais velocidade e gosto. Várias experiências de laboratório comprovam que todos os bebês sugam mais fortemente a chupeta quando ouvem a voz da mãe. Mas ninguém explicou por que isso não acontece com a voz do pai. Os especialistas dividem a conquista da fala em duas etapas, a pré-linguagem e a linguagem. A pré-linguagem começa com um choro diferenciado porque ele revela que o bebê está tentando comunicar-se. Aos 3 meses, o bebê começa a balbuciar e sente prazer na repetição dos sons. Os adultos podem aumentar o prazer do bebê e estimulá-lo, reproduzindo o balbucio e introduzindo pequenas variações. Por volta do 4º ou 5º mês, os bebês já percebem o ritmo, a entonação, a duração e a frequência dos sons que ele pode ouvir. Mas até os 5 ou 6 meses, esses sons não têm muita relação com os sons da língua que o bebê ouve. Na verdade, o bebê produz mais sons do que os que existem em qualquer língua. A audição, até esse momento, parece não ter um papel importante. E é fácil verificar isso porque os bebês surdos balbuciam da mesma forma. Para Regina Celi Cupelo, autora de A Linguagem do Meu Filho, esta é uma conduta reflexa, estimulada principalmente pela presença dos pais. Segundo Pierre Bouton, autor de Le Développement du Langage, o desenvolvimento da linguagem, quando o bebê balbucia e os pais respondem com um sorriso, o bebê balbucia mais, criando uma expectativa de comunicação e de linguagem. Por volta dos 6 meses, o balbucio começa a ser diferente no bebê que ouve e no bebê surdo. Os ouvintes imitam ou procuram imitar os sons que ouvem, repetindo esses sons. Os pais dão ao bebê um estímulo necessário para que ele prossiga nos seus esforços de comunicação. Por essa época, os sons articulados ganham características da região onde o bebê vive, e um bebê chinês já não estará produzindo o mesmo balbucio de um bebê brasileiro. Por volta dos 9 meses, às vezes um pouco antes, a criança que está mentalmente amadurecida já faz uma imagem mental do seu meio ambiente. A criança já é capaz de procurar por um objeto que viu ser escondido, porque ele entende que o objeto não deixou de existir só porque não está à vista. A criança precisa ter atingido esse estado de desenvolvimento para aceitar a palavra com significado. Além disso, precisa estar ouvindo uma linguagem bem articulada para que possa ir fazendo a relação entre som e pessoa, som e objeto, som e situação. É por isso que não devemos falar com a criança em linguagem tati-bitate, que prejudicará sua conquista da linguagem. Gestos também ajudam a criança a falar, porque contribuem para o seu entendimento. Autores dedicados ao estudo do desenvolvimento filogenético da linguagem afirmam que a primeira forma de linguagem é a mímica. A aquisição da linguagem é um processo que depende de um longo processo de estimulação auditiva e afetiva. Crianças sem afeto custam a falar e falam mal. A primeira palavra intencional surge geralmente entre o 10º e 12º mês de vida da criança.
e é uma grande conquista para ela perceber que está falando e sendo entendida. Quando a criança começa a falar, já atingiu 60% da maturação neurofisiológica de um adulto. Mas o processo continua, porque a criança está desenvolvendo sua capacidade simbólica. É nessa fase que ela já tem capacidade, durante a brincadeira, de usar um objeto para simbolizar outro no seu faz de conta. Ela vai levar mais um ano, provavelmente, para entender a representação gráfica de pessoas e objetos e para desenvolver a compreensão total da linguagem. Isso interessa mais aos especialistas e estudiosos, mas a criança ganha compreensão da linguagem em uma ordem. Primeiro compreende a situação de uma frase inteira, depois compreende uma ordem incluída na frase. Em seguida, compreende as perguntas e, mais tarde, as perguntas que envolvem aspectos abstratos, como cores, tamanhos, distância. Por último, compreende a noção do tempo, os amanhãs, os ontem, embora ainda seja capaz de perguntar se o hoje já é amanhã. É importante saber que quanto mais a criança ouve falar, quanto mais obtém resposta e entendimento, sem ser criticada ou corrigida, melhor para o seu vocabulário e para que outros estágios de compreensão se estabeleçam. Esse aumento se dá da mesma forma em todas as crianças. Primeiro, substantivos, depois, verbos, a seguir os advérbios, pronomes, artigos, preposições e, por último, as conjugações. Aos 3 anos, uma criança que ouve bastante adultos falando e conversando com ela já tem a possibilidade de se expressar com bastante desenvoltura e bom vocabulário. Aos 5 anos, a linguagem já estará internalizada, permitindo a ela o raciocínio abstrato e um enorme impulso no desenvolvimento da inteligência. Curiosamente, a grande maioria dos autores que cuidam da fala da criança informam que ela fala mais para comunicar-se, para conversar com ela mesma, do que para comunicar-se com os outros. Pelo menos até os 6 anos de idade. Por isso mesmo, ela não se expressa usando todas as possibilidades que a linguagem oferece. Depois dos 6 anos, quando terminam os chamados anos mágicos, é que a criança está madura para começar a ler e escrever, embora seja conhecido o caso de muitas crianças que aprenderam a ler até sozinhas. Entendemos os motivos que levam o senhor José Ribamar a manter-se viúvo, mas é bom que ele saiba que essa não é uma boa solução para o pequeno José. O menino precisa de uma presença feminina, de uma pessoa que substitua sua mãe para desenvolver-se do melhor modo, e não deve ser submetido à culpa da mãe ter morrido quando ele nasceu. Até mesmo para a sua educação, é melhor ter 2 fontes de afeto do que apenas uma, o que não quer dizer que a presença feminina seja de uma mulher. 2 homens podem perfeitamente educar uma criança se um deles tiver instintos maternos. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.